A seguir, um momento de discussão e reflexão sobre a vida após a morte. Presença Espírita, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita. Nessa quinta-feira nós estamos ao vivo aqui na TV Vila Velha para mais um momento de reflexão. O programa Presença Espírita que vem trazendo muitos temas para a nossa reflexão, para a nossa meditação, para os nossos pensamentos, para que nós possamos refletir a respeito da nossa própria vida, porque a doutrina espírita vem através dos bons espíritos trazer o Evangelho de Jesus para que a gente possa pensar no sentido da vida e enquanto Jesus foi importante para deixar um legado, um exemplo para seguirmos, porque o objetivo da nossa presença na Terra é a evolução espiritual. E não há outra bandeira, não há outro leme, não há outro farol, senão a mensagem de Jesus para nós seguirmos adiante. Por isso, todas as quintas-feiras, Lécia, nós trazemos um tema para a nossa reflexão e hoje nós vamos trazer um tema bastante interessante, que eu tenho certeza que vocês vão mandar muitas perguntas, vão ficar em dúvida, vão assistir novamente o programa durante essa semana. O nosso tema é Anjos e Demônios. Será que os anjos existem mesmo ou é apenas algo do imaginário? E a respeito dos demônios? Há regiões circunscritas, denominadas inferno, onde seres estão lá para provocar o sofrimento daqueles espíritos que lá chegam condenados por penas eternas. Qual é a visão espírita a respeito desse tema? E o nosso anjo da guarda, os espíritos decaídos, o purgatório, o umbral. Hoje nós vamos abordar todos esses temas, tirando um véu, então, do sobrenatural, daquilo que não é bem entendido, para que nós tenhamos uma noção clara, racional, dos ensinamentos dos bons espíritos a respeito deste tema. E, logicamente, que nesse primeiro bloco, eu com a Lécia sempre fazemos o nosso bate-papo, e hoje ela trouxe uma reflexão muito bonita para que a gente possa parar já no início do programa para pensarmos um pouquinho a respeito da nossa vida e de quanto Deus é bom para nós. É verdade, uma boa noite. O livro é Filigramas de Luz, pelo espírito Rabindranath Tagore. Ele é um poeta hindu e recebeu o Prêmio Nobel de 1912 e hoje eu trouxe que eu assim, sou uma fã ardorosa desse poeta. Muito longe, vou pedir licença para ler, porque a idade não permite eu decorar. Muito longe de minhas tribulações, reservei um recanto para falar contigo, Senhor, meu Rei e Rei da minha vida. Cerquei-o de cuidados e carinhos, cobrindo-o de alegrias e promessas, para que ali desabrochassem flores puras na virgem floresta selvagem da minha existência, onde ninguém nos viste, comentando assim a ousadia da minha boca, contando junto ao ouvido do Senhor. Trago com avareza melodias tristes, compostas com notas de silêncio, escritas em papel descolorido pela luz. Nunca se ouviu ninguém, pois foram geradas na dor do meu peito, só para a tua complacência. Por isso, reservei um recanto para falar contigo. Muitos me dizem, o trovão gargalha dos fracos, rasgando as nuvens que se desfazem chorosas. Onde escondes a tua fúria desesperado? Ninguém sabe que meu desespero só a ti confio e que só em teu pranto me desfaço em lágrimas quando conversamos em nosso recanto separado.
Por que sorris na noite, se caminhas para a lâmpada apagada? Pergunto os transeuntes com revolta na voz, e nada lhes digo. Não sabe que no coração tenho aceso um lume, encandecido pelo atrito das tuas mãos, quando me acarinho no recanto separado onde nos encontramos. Hoje cantarei para ti, Senhor meu Rei, da minha vida, e ao ritmo da melodia bailarei, com a música dos guizos atada aos meus pés. Espera um pouco, meu Senhor, enquanto afugento os meus pensamentos, para que não me sigam ao reservado recanto que tenho para falar contigo. É uma poesia linda, que é para reflexionar, porque à primeira vista assim, a gente não consegue entender, mas ele está falando de Deus. O meu Senhor, meu Rei, é de Deus que ele está falando. É interessante, né, Eulécia, porque nós temos dificuldades para definir Deus. Os espíritos têm dificuldade para definir Deus. Eles disseram a Kardec que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Esta foi a definição. Porque mais do que isso fica não há possibilidade para que as criaturas de Deus... A gente consiga entender, né? Porque é uma coisa muito transcendente, transcendente, né? Demais. Porque nós temos a visão antropomórfica de Deus, que aprendemos nas religiões de berço em que nós nascemos. E quando crianças nós imaginávamos aquele Deus poderoso... Que castiga, que pune, que castiga as suas criaturas e que não... possibilita a chance da criatura se reerguer. E os espíritos dizem, se os próprios pais da terra querem o bem dos seus filhos, mesmo os seus filhos criminosos, marginais, caídos nos vícios, que buscam os caminhos tortuosos, esses filhos desenvolvem nos pais o sentimento de maior proteção, de querer que eles voltem para o caminho do bem, daquela sensação de dor no peito por ver os seus filhos nesse caminhar. Então, se os pais da Terra, que são espíritos ainda em processo evolutivo, têm esse sentimento por seus filhos, imagine Deus como que nos ama, independente de como somos, porque Ele sabe, nós somos seres perfectíveis. Ele sabe que de um momento para o outro, através das multimilenárias vidas, nós nos tornaremos espíritos melhores. E o poeta, ele consegue, por toda a sensibilidade dele, num poema falando de Deus, né, Eulécia? Pois é, e esse poeta, ele estava em plena Primeira Guerra Mundial, quer dizer, a psicosfera da Terra era terrível, né? A Primeira Guerra Mundial foi terrível. E ele conseguiu amenizar o povo com a sua poesia, com a sua sensibilidade, e criou uma escola ao ar livre em que ensinava as crianças a respeitar a natureza, a respirar o ar, aprender a respirar, dizendo que o ar continha todos os elementos que nós precisávamos. Então, foi uma coisa amena, assim, parece que para suavizar o clima da Terra, porque foi terrível realmente essa guerra. E realmente, ninguém consegue definir, na verdade, Deus, a não ser através dessa sensibilidade de outros poetas também, que estão mais... são espíritos mais evoluídos, apesar de também, tem muitos espíritos que são evoluídos, inteligentes e tudo mais, só que não tem a sensibilidade. Mas o Tagore tem essa sensibilidade de captar tudo aquilo de bom que existe na atmosfera. Ele, até hoje ainda, faz pouco tempo, ele ainda não conseguiu conhecer toda a sua obra, porque está escrita em Bengali, uma linguagem num certo setor da Índia que fala essa língua bengali, para ser traduzida. E acredito até que para ser traduzida para outras línguas é difícil, não fica bem idêntico, porque cada país, cada língua, ela tem uma maneira de se expressar, né? Como a palavra saudade, que só tem no português. Para falar saudades, não, nós entendemos que é saudades. Agora, se for traduzir, mas só que Deus não precisa de tradução, né? Nós sentimos Deus. O sentimento.
Então, o sentimento. Então, nós não precisamos de definição de Deus, de procurar compreender Deus. Nós sabemos que Ele existe, que Ele é a inteligência suprema, que nos criou, que é a força maior do universo. Então, nós não precisamos, toda pessoa que vai procurar entender Deus, deslindar, querer explicar, acaba se desequilibrando, porque nós não estamos em condição nem de entender umas coisas corriqueiras que estão em nossa volta, os fenômenos que acontecem, ainda não entendemos, quanto mais entender Deus. Só temos que entender realmente que existe essa força maior e que nós não temos que pensar que somos grandes, que somos poderosos e que somos os maiores aqui na Terra. Muito pelo contrário, nós somos aquelas formiguinhas, o planeta na segunda escala da evolução, então nós temos muito que crescer pela frente. E o programa de hoje, Olécia, ele vem de encontro com essas reflexões, porque nós vamos perceber, na definição que a nossa convidada vai dar a respeito do anjo, que Deus dá a mesma oportunidade para todos nós, no processo evolutivo. Cria todos simples em sentimento, ignorantes em conhecimento, e nos dá a possibilidade das vidas multimilenárias para que nós cresçamos. E essa oportunidade é exatamente igual para todos. Muitos aproveitam a oportunidade e evoluem rapidamente, outros vão caindo pelo caminho da vida, vão se levantando e vão tendo oportunidades. Então, a questão do anjo e do demônio entra muito dentro do tema da bondade de Deus e da justiça divina, que nos oportuniza essas vidas repetidas com possibilidade real de crescimento. Como um aluno que não aprendeu bem a matéria do ano, né, repete o ano. Assim, o espírito é a mesma coisa. Caiu, não usou bem, se comprometeu, não aprendeu nessa vida, vem no outro. E agregado de mais sofrimento, que nem o aluno que repete de ano. Vai ter que repetir toda a matéria novamente, que deve ser bem tedioso. Bem chato, né? Mas agora nós vamos fazer um intervalo. A nossa convidada já está aqui nos estúdios da TV Vila Velha. O tema de hoje, anjos e demônios. Estamos aqui esperando a sua participação no Facebook, concorrendo ao livro Nossos Filhos São Espíritos e também aguardando as suas perguntas para a nossa convidada. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita pela TV Vila Velha, canal 16, Ponta Grossa, Paraná. E como sempre fazemos no segundo bloco, no início, nós apresentamos o livro que vai ser sorteado. O livro hoje, Nossos Filhos São Espíritos, é importantíssimo, porque vem um bebê na família, vem um nenê, falamos, nossa, nasceu. Na verdade, aquela criança está voltando para a vida. Ela não está nascendo naquele momento, ela está voltando para a vida. E hoje, muitas pessoas ficam em dúvidas, se questionam as pessoas da casa espírita como deve ser educada essas crianças que vêm tendo muita inteligência e que querem fazer tudo, sabem tudo. Neste livro, Hermínio Miranda, ele descreve, um autor muito conhecido no meio espírita, uma pessoa tem diversos livros publicados. Neste livro, ele explica porque nossos filhos são espíritos. Então, se eles são espíritos, eles trazem a bagagem de outras vidas. Então, vem com as suas tendências más, tendências boas, já mostrando que tipo de espírito é. E aí que entra o papel do pai e da mãe de educador, vendo as tendências más que essa criança tem e procurando direcioná-las para o bem. Criar um filho é muito fácil, você dá comida, dá um alimento, veste, mas educar requer muita boa vontade, muita força. E muita confiança também. As mães que têm filhos assim, que você acha que é difícil de estar lidando com eles, é bom lembrar do poder da oração. Nós já comentamos aqui isso diversas vezes, o poder da oração, não esquecendo que cada ser que nasce, desde que nasce, ele já vem com um espírito protetor. Ele não está sozinho, e nem a mãe com essa tarefa abençoada também não está sozinho. E cada vez que ela se sentir dificuldade de como agir
numa situação com seu filho, ore. Peça a Deus intuição, nunca se desequilibre, procure não brigar, porque isso só vai piorar a situação. Então, se você quiser concorrer para ganhar este livro, já temos muitas participações aqui, mas muitas. Você entra na página do Facebook e diga que eu quero participar. Boa sorte a todos. Silvia? Hoje nós estamos recebendo aqui no programa Presença Espírita a Simone Gaudêncio Milembri. A Simone é presidente do Centro Espírita União e Humildade e é atual coordenadora do grupo de jovens daquela instituição. E hoje ela vai falar conosco a respeito desse assunto tão palpitante que vai gerar, espero, muitas perguntas de vocês no nosso Facebook, anjos e demônios. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada, Silvia. Agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Fazia tempo que eu não vinha, né? Mas estamos aí, dispostos a conversar um pouco sobre a doutrina. E agora nós vamos começar os esclarecimentos, né? Como que a doutrina espírita vê os anjos? Como que ela define os anjos? Silvia, como você falava no início das colocações do programa, nós todos somos criados por Deus simples em matéria de sentimentos e ignorantes quanto ao conhecimento, né? Então todos nós temos a mesma oportunidade, não existe uma casta espiritual destinada a seres angelicais. Todos os anjos que nós falamos são aqueles espíritos superiores que já atingiram o estágio máximo da evolução possível, né? Das perfeições. Então todos nós estamos destinados a essa escalada evolutiva, e os anjos são aqueles espíritos que já estão lá no degrau máximo da pureza, né? Simone, a gente está com tantas participações aqui que eu não estou dando conta de anotar e a Eulécia dobrar, porque todos realmente participam, ninguém fica sem o nome aqui, a menos que nos mande recado 11 e 1, como sempre acontece, né, Eulécia? 11 e 1, 11 e 10, aí o programa já acabou. Então, eu gostaria de perguntar para a Simone o que é a vida desses espíritos que nós chamamos anjos? O que eles fazem? Onde que eles habitam? Porque a nossa visão tímida do anjo vê aqueles seres, né, com aspecto, então, angelical, com aquelas túnicas brancas, harpas, muito pintada pelos artistas plásticos, pelos pintores da Renascença, que estão nos museus espalhados por todo o mundo. Então, a criança, muitas vezes, ela já cresce com essa visão espiritual do anjo, seres que nada fazem, que apenas sentem aquela sensação dos eleitos, né? Mas o Espiritismo nos ensina diferente, né, Simone? Sim, que não existe essa, como eu falei no início, a casta, né? Então, esse lugar que nós inventamos, alegoricamente, é de acordo com aquilo das nossas percepções materiais. Nós queremos classificar o mundo espiritual de acordo com os nossos olhos humanos. Então, é pela nossa deficiência de conceituação que nós acabamos desenhando algo que nós achamos bonito, né? Aquela asa bonita, auréola na cabeça, e de acordo com as nossas aspirações. Para nós, o que nós aspiramos como vida perfeita é não fazer nada. Então, é muito pelo contrário, nós ainda veremos isso. Mas os anjos, esses espíritos que já estão lá no grau máximo da pureza, eles trabalham e muito, né? Eles colaboram incessantemente com a criação. Eles estão aí como membros ativos do Criador a nos ajudar nas nossas vidas, na vida dos mundos, né? O maior exemplo que nós temos de um espírito nessa categoria é Jesus Cristo, né? Então seria aquele modelo e guia que nós temos para seguir. Então o espírito, o anjo maior que nós podemos classificar assim, seria Jesus. Então nós entendemos que não descansa nunca, né? Eles atuam incessantemente, estão incessantemente colaborando com o Criador. E a gente fala dentro da doutrina, a gente fala também em anjo, né? Tem muitas mensagens que falam em anjo, só que o anjo, quando nos referimos a anjo, não é aquele anjo de asas, né?
que fica voando, na verdade, ele se locomove, né, Simone? Ele se locomove com o pensamento, com a sua vontade, então não precisa das asas, né? Não. Aquele acho que é para ilustrar, para ficar mais bonitinho. É tudo para nós entendermos com os nossos olhos, né? Porque é muito difícil para nós avaliarmos uma coisa que nós não sabemos. Talvez então as asas vão dizer não, porque ele se movimenta, né? A impressão de ser aquela coisa fluida, bonita, né? Mas na realidade é diferente e nós ainda não temos essa percepção, né? De entender. São espíritos superiores. Superiores, que eles têm que ser desenhados de uma maneira que a gente possa entender, né? E há um livro de Chico Xavier, psicografia de Humberto de Campos, que eu já citei aqui, chamado Estante da Vida, que tem um capítulo, Simone, chamado O Anjo da Caridade, em que Humberto de Campos descreve o momento da desencarnação de Jesus na antiga Palestina. Uma série de anjos de todos os setores da criação vieram para receber Jesus. Os anjos da ciência, os anjos da matemática, os anjos da medicina, anjos que tocavam harmonias, anjos que passavam ungüentos e pomadas no corpo de Jesus, anjos de todos os setores, numa imagem descritiva muito bonita. E em determinado momento, um anjo apressado chega correndo, quando todos os anjos já estavam presentes, e vai perto da face de Jesus e coloca o ouvido perto da boca de Jesus, porque Jesus estava desencarnando, já não tinha mais forças. E esse anjo sai em disparada. Então, no momento da morte, Jesus se preocupa com Judas, que tinha acabado de se suicidar. Então, ele chama o anjo da caridade para o atendimento a Judas nesse momento tão difícil, quando ele coloca fim à vida. Então, há uma descrição muito interessante desses anjos, que vivem nas regiões siderais, mas que estão trabalhando incessantemente. Né? Sabe, Silvia, que é interessante você trazer essa afirmação de Humberto de Campos, porque aí nós vemos, quer dizer, Jesus nos dando esse exemplo supremo, que nós, por pior que nós estejamos, nós sempre temos condições de ajudar aquele que está em condições ainda piores do que a nossa. Por mais difícil que interpretamos a nossa situação, devemos esquecer do nosso sofrimento e olhar o outro que necessita mais. E falando em necessitar, a pergunta é a respeito do anjo da guarda, né, Simone? Todos nós temos um anjo da guarda, um espírito que vela pela nossa vida aqui na Terra. Sim, na doutrina espírita, a terminologia não é bem essa, né? Anjo da guarda é mais de outras religiões, mas que tem a mesma característica. É aquele espírito protetor, né? Que é o anjo da guarda, o bom gênio, conforme o nome que queiram dar. Mas a missão dele é nos acompanhar durante a nossa vida, nos ajudando a progredir, nos ajudando a evoluir. Então, existe sim esse espírito que é destinado a nos auxiliar, nos acompanhar. Pode até ser um espírito familiar, mas lembramos sempre que tem que ser um espírito superior, né? Às vezes nós temos lá, como o Livro dos Espíritos nos coloca, aquele pai amoroso que se dedica a acompanhar o seu filho, né, como esse espírito protetor. Então, ele pode até, se ele estiver em condições superiores ao filho, ele vai acompanhar sim. Ou então ele vai estar assistido por espíritos superiores a ele. Ele vai atuar como um intermediário ali, movido pelo amor extremo que ele tem por aquele filho. Né? É importante lembrar também, está terminando o nosso tempo aqui no primeiro bloco, é importante lembrar também da necessidade de orarmos, como já comentamos, né? Porque todos nós temos, e se queremos a presença deles, temos que estar bem, porque se praticarmos o mal, continuarmos no mal, eles se afastam. Deixam então você segundo a sua vontade. Bom, nós vamos fazer o intervalo agora e nós aguardamos a sua participação no programa e voltamos com o terceiro bloco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco e queremos agradecer uma telespectadora que ela nos corrigiu. O autor do livro é Hermínio Miranda, eu falei Manuel Antônio Miranda, porque são os dois autores e acabei me confundindo. Agradeço muito, tá? Então, o autor do livro é Hermínio Miranda. E já passamos a pergunta para Simone: como atuam os anjos na nossa vida?
Então, assim como nós, os pais, fazem com seus filhos, os anjos nos ajudam dando os seus bons conselhos, nos guiando para a senda do bem sempre, tentando nos livrar dos caminhos do mal, né? Mas como? Não como nós fazemos pegando na mão, né? Através das boas intuições, atuam sempre no campo mental, nos intuindo, nos dando a ideia, mas a nós cabe a decisão de seguirmos ou não. São aquelas vibrações que de repente a gente sente, né? Aquela intuição que nos faz seguir um caminho ou desviarmos de um caminho errado pelo qual nós estamos indo, ou até mesmo tomar decisões que às vezes problemas que são insolucionáveis depois de uma noite de sono, ou de repente nós temos aquela, nossa, tive uma ideia, né? Acendeu a lâmpada. Como é que eu não tive né? essa ideia antes? Como é que eu não pensei nisso antes? Eu sou muito inteligente. Na realidade, estamos sendo intuídos por nosso anjo protetor, nosso espírito superior que está ali para cuidar de nós, né? Então, ele vem e nos traz essas intuições, mas sempre no campo da influência, das ideias. A decisão, o livre-arbítrio, é nosso, porque nós estamos ainda aqui na nossa caminhada evolutiva, né? E é interessante que muitos de nós damos muito trabalho para eles, né? Se preocupam muito, a gente se arrisca. Existem esportes que a gente arrisca a vida. O anjo da guarda deve ficar... Fica difícil, né? Se tivesse cabelo, ficaria em pé. Eles sempre vão nos induzir, né? Induzir para o amor, para que nós nos elevemos, né? Mas eles não vão nos impedir de que nós, às vezes, trilhamos caminhos errados e às vezes, nós até nos afastamos das boas intuições e acabamos nos ligando pela lei da sintonia com espíritos que são antagônicos aos nossos espíritos protetores, né? Então eles se afastam e ficam de longe, continuam a velar por nós, mas é necessário haver essa sintonia, né? Estarmos buscando sempre o nosso espírito protetor. Isso que é importante, a gente sempre fazer a nossa meditação e procurar seguir as nossas intuições, a primeira intuição que vem, né? Porque é eles que estão nos ajudando ali. Uma pergunta bem interessante que sempre vem para nós aqui no programa, e eu passei para a Simone, é se nós veremos o nosso anjo da guarda, se é um espírito protetor, que vela pela nossa vida, que sopra ideias boas, que muitas vezes puxa a nossa orelha quando a gente se desprende do sono, do corpo durante o sono. Bom, ele está 80, 90 anos conosco, aí nós desencarnamos. Encontraremos ele ou não? É possível esse encontro, né? Mas muitas vezes a gente acaba não conseguindo. Então, por que é possível? Até mesmo antes de nós encarnarmos, nós tivemos contato com o nosso anjo protetor no nosso planejamento reencarnatório, se nós tivermos essa possibilidade de participar ali, então nós tivemos essa interação, é um espírito afim. Mas, muitas vezes, o nosso espírito protetor, quando nós desencarnamos, ele já está desempenhando outras tarefas também. E temos que pensar que, como ele é um espírito superior, ele não habita a mesma esfera psíquica que nós. Então, muitas vezes, essa intuição não quer dizer que o espírito esteja ao nosso lado, fisicamente falando. Como ele é um espírito superior, ele pode estar alhures, pode estar em outros lugares, a nos enviar essas boas vibrações, né? Porque o veículo do espírito é o pensamento, né? Enquanto o nosso são as pernas, o do espírito superior, ainda esse pensamento é mais rápido. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, nós não conseguimos esse contato, mas é possível. É interessante isso que ela falou, né, Lécia? Porque o espírito guardião, o anjo guardião, ele não está na terra, do nosso lado, grudado. Onde a Silvia vai, o anjo vai. Vou para cá, ele vai. Eu vim para cá. Não é assim. Às vezes é difícil desse entendimento, mas o espírito, ele que assume esse papel de anjo da guarda, né, ele tem algumas capacidades. E a capacidade é da influência mental, porque são espíritos que já se desenvolveram em algumas áreas. Então, ele não precisa estar dentro da nossa casa para fazer o direcionamento do seu pensamento em direção ao nosso pensamento. E por vezes é até necessário que esse espírito protetor assuma outras tarefas, então ele será substituído na nossa caminhada aqui nesse orbe, né? E quanto mais nós evoluímos, mais nós vamos deixando de ter essa necessidade da influência desse espírito. Quanto nós mais nos tornamos capazes de nos guiar sozinhos, menos se faz necessário o anjo guardião.
Mas isso não é tarefa, não é ainda uma capacidade nossa aqui como espírito encarnado na Terra. Em outras esferas, nós já não necessitamos tanto desses espíritos, né? Agora nós vamos para o outro lado, né? Para os demônios, que tem muitos adjetivos, cujo nome tem também muitos sinônimos, que nós não vamos falar aqui. Nós vamos falar até o nome mais bonito, que é demônio, né, Simone? Genérico. Então, qual é a visão espírita do demônio? Na realidade, se nós formos analisar a palavra demônio, significa um espírito. Nem bom nem mal, é daimon, né? É na introdução do livro dos espíritos fala sobre que tem, isso, né? Significa espírito, né? O gênio, não se fala em bem ou mal, né? Mas os homens personificaram esse nome como sendo aquela criatura do mal, né? Então, assim como nós, existem espíritos que estão ainda nessa situação de estar apegados à maldade, mas assim como nós e os anjos, também são filhos de Deus, que também foram criados por Deus, simples e ignorantes em suas aptidões, mas que se equivocam nas suas direções a seguir enquanto estão aqui com o uso do seu livre-arbítrio. Se nós acreditamos que esse Deus é um Deus infinito em todas as suas potencialidades e suas perfeições, é inadmissível que nós admitamos que Deus tenha criado um filho, né, uma das suas criaturas, algumas destinadas ao mal eternamente. Alguns vão conseguir evoluir e outros não, vão ficar ali destinados ao mal. Ou então nós admitimos que haja um outro Deus tão potente quanto ele, né, o Deus do mal, essa personificação. Isso é alegoria humana, né? Se nós admitimos que há esse Deus do mal, nós estamos admitindo outro Deus, né? Então o nosso Deus, o Deus de todos nós, é o Deus único, é o Deus do amor, o Deus do perdão, é o Deus infinito em todas as suas perfeições. Então é inadmissível. O que acontece é que muitas vezes, durante as provas que a vida nos apresenta, há espíritos que se rebelam contra essas provas, resolvem abandonar, não querem seguir, mas fatalmente chegará o momento em que ele conseguirá entender isso. Ele vai sofrer mais. Quando estamos renitentes no mal, nós acabamos sofrendo mais, porque nós adiamos mais a nossa evolução. Então ela vai se tornar mais dolorida, né, mais difícil, mas todos vamos evoluir. Esses anjos, esses demônios que você falou aqui, será que é o sinônimo de anjo caído? Os de anjos caídos? São porque eles são sábios, né? Não é por dizer que são ruins, espíritos maus, mas eles são espíritos de muita sabedoria, muitos deles. Sim, mas o desenvolvimento intelectual, as aptidões, não quer dizer que você seja evoluído, né? Então é necessário, para que nós realmente entremos nesse caminho da evolução, nós temos que ter o desenvolvimento completo no campo moral e no campo intelectual, né? Então, a teoria dos anjos decaídos vem de encontro a isso, né? São aqueles que de algum momento se desviaram e se rebelam contra Deus, mas pela categoria das suas provas a que eles mesmos deram causa, que nós já sabemos pela lei da expiação e das provas, né? Inclusive, há um livro espírita de Chico Xavier, que eu não me lembro agora, que diz que o demônio está cheio de anjos, né? Que os anjos estão lá para velar por aqueles espíritos, porque esses espíritos que nós chamamos de demônio muitas vezes escravizam os espíritos incautos, os espíritos que se sentem culpados, os espíritos que desencarnam com o coração cheio de remorso, e às vezes eles são vítimas desses espíritos. Então, nessas regiões aí estão muitos espíritos bons a velar, porque quando há uma luz de arrependimento, uma luz de sensibilidade, vontade de mudar, né? Vontade de mudar, quando há um leve sofrimento no coração, esses espíritos dão uma abertura e, nesse momento, os bons espíritos atuam. Da mesma maneira, então, que os espíritos bons, os anjos, nos influenciam positivamente, será que esses espíritos podem nos influenciar negativamente?
Assim como os bons espíritos podem nos influenciar positivamente, o contrário também existe. E, infelizmente, acontece, né? Nós muitas vezes nos levamos pela influência negativa e está aí o motivo das nossas expiações, que nós estamos aí às vezes repetindo, né? E então, nós lembramos daquela figura alegórica dos quadrinhos infantis, em que havia o anjo e o demônio, um de cada lado, né? Quem escolhe a quem seguir somos nós. Então, eles tentam nos influenciar dos dois lados, né? Mas nós vamos seguir aquele com o qual nós sintonizarmos. Então, é a questão da sintonia. Eu vou fazer aquilo que eu tenho vontade, né? Vou seguir, eu sigo essas sugestões por meu livre-arbítrio. Né? E aí eu vou adquirindo, vou me melhorando ou vou adquirindo nossas dívidas, né? Novas dívidas para o futuro. E às vezes uma influência dessa pode nos levar à bancarrota espiritual. É muito importante o orar e vigiar. E muitas vezes a gente ora, mas nós ouvimos só o que nós queremos ouvir. Exatamente, esse que é o problema, né? Nós não ouvimos o que é o melhor. Ou oramos e não agimos, né? Esperando entendemos. que as coisas caiam do céu. Bom, nós vamos para o último intervalo. Dá tempo, ainda nós temos 12 minutos para você mandar mais perguntas para a Simone, mas agora vamos para aquele intervalinho e já voltamos. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Estamos recebendo a Simone Gaudêncio falando a respeito de anjos e demônios. Nós passamos já para a segunda parte do programa abordando a visão espírita a respeito dos demônios. E nós perguntamos agora para a Simone onde esses seres vivem. Em que regiões do mundo dos espíritos haveria regiões chamadas de inferno, onde esses seres habitando ali estão voltados exclusivamente para o mal? O inferno, geograficamente falando, né, não conseguimos provar a sua existência, ele não existe. Né? Mas, daquela forma que nós conhecemos nas alegorias, que foram imagens criadas para que realmente ilustrar esse medo que devemos ter do mal. Mas no mundo espiritual há as regiões infernais, aquelas regiões em que espíritos que estão nessa condição ainda de pensamento e de predisposição no mal se agrupam, né, de acordo com as suas aptidões fluídicas. Então existem essas regiões em que os espíritos ali estão levados pela sintonia de pensamentos. Né? Eles vão se agrupar de acordo com o estado de alma. Né? Mas também é possível, assim como é possível nós mesmos aqui no mundo de encarnados, nós vivemos os nossos infernos de acordo com as nossas disposições mentais. Né? Então, como nós podemos estar em qualquer lugar e vivendo aquele inferno pessoal que nós criamos para nós. Né? São estados de espírito. Mas o mundo espiritual, sim, eles acabam se agrupando, os espíritos, né? O lugar vai ser conforme a categoria dos espíritos que estão ali. Então, é possível existir essas regiões infernais, mas não como aquele ambiente destinado a eternamente ficarem ali. Assim como nós falamos no outro bloco, assim que começa a vislumbrar um quê de bondade, de vontade, ele acaba se desligando desses espíritos, sendo resgatado pelos espíritos superiores e ali continua a sua caminhada evolutiva. Aliás, nós temos o livro de Kardec, né, O Céu e o Inferno, onde tudo isso que a Simone está falando hoje tem lá muito mais profundo na descrição, porque Allan Kardec fez um estudo metódico desse tema através de perguntas e respostas que ele fazia para os espíritos através de várias médiums, e ele descreve com muita sabedoria toda essa temática que estamos falando hoje. É uma boa indicação, né, Simone, sim, de leitura. Sempre obra básica, né? Então, a outra pergunta é como nos ver livres da ação desses espíritos. A Simone deixou bem claro que assim como os espíritos bons nos influenciam, querendo ver o nosso bem, o nosso progresso, quando nós damos abertura, os espíritos inferiores, esses seres que nós falamos agora, eles também podem nos influenciar. Então, como devemos nos comportar? O que devemos fazer para nos ver livre disso, desse assédio, dessa influência?
Nós devemos sempre lembrar que nós atraímos para perto de nós de acordo com aquilo que nós pensamos, né? Os nossos atos até podem ser bonitos, mas os nossos pensamentos nós não conseguimos esconder. Então, se queremos ter perto de nós os espíritos protetores, é necessário que nós tenhamos em mente qual é o nosso objetivo aqui, enquanto encarnados. Porque essas redes de influências espirituais que nós criamos é pelas escolhas erradas que nós fazemos, né? Nós buscamos a felicidade na Terra com os bens materiais, com aquilo, sendo que Jesus aqui esteve e nos falou, a felicidade não é desse mundo. Então, qual é o nosso objetivo, né? Quando nós entendemos que o nosso objetivo é a evolução, é esse autoconhecimento, é nos melhorarmos, nós vamos empreender esforços para atingi-lo. E nisso nós vamos estar sempre sintonizando com o bem, sintonizando com o progresso. E daí nós não deixaremos aquelas brechas mentais, aquelas janelas abertas, né, para que entre a influência perniciosa. Então, é sempre nós termos esse hábito de nos colocarmos em sintonia com o nosso espírito protetor. Não significa nós obsediarmos o nosso espírito protetor, né? A todo momento nós pedimos conselhos, né? Que roupa eu ponho hoje, né? O espírito protetor não está aí para resolver os problemas da nossa vida material, mas nas grandes questões espirituais, e nós temos esse hábito, ter essa certeza que há esse protetor, esse anjo, né, a nos proteger, a nos guiar, a nos dar as intuições. Então, se nós colocamos o hábito de sempre estar em sintonia com ele, sempre conversar com ele mentalmente, né, nós estaremos ali entrando pelo processo da oração, sempre nos sintonizando com o nosso espírito protetor, nós não deixaremos essas brechas para os espíritos que não são que ainda estão renitentes no mal entrarem, né? É interessante isso que você falou, Simone, porque nós abrimos brechas até para os encarnados, não é, Eulécia? Às vezes a gente recebe um mau conselho de um vivo que está do nosso lado, e às vezes a gente segue esse mau conselho, nos damos mal. E é uma influência ostensiva, porque a pessoa está falando, nós estamos percebendo. Agora, imagine essas influências sutis e diretamente na nossa mente, né? Como é muito mais fácil o acesso se a gente está com as janelas mentais abertas. E voltamos para aquela assertiva, né? Vigiai e orai. Orai e vigiai. Exatamente. Bom, a última pergunta para Simone, que agora nós chegamos aqui a uma conclusão de acordo com o que ela falou. Bom, se o inferno, como uma região geográfica circunscrita no mundo transcendente, não existe, eu posso pensar a mesma coisa do céu, que o céu também não existe? A analogia é a mesma, né? O critério é o mesmo. Então, as regiões elas vão se caracterizar pela identidade das almas que estão ali. Então, há regiões celestiais também no mundo espiritual, em que não aquele céu que nós conhecemos, né, mas ela vai estar caracterizada pela qualidade dos espíritos que estão ali. Assim como nós aqui no mundo de expiação e provas, bastante material, o que faz o planeta Terra ser de expiação e provas é a aptidão dos seus habitantes e não o planeta em si, é nós que vamos fazer esse planeta evoluir ou não. Também no mundo espiritual nós vamos encontrar as regiões habitadas por espíritos com identidade de aptidões, né, que estão ali trabalhando incessantemente no bem, no amor, né, em prol do progresso de toda a humanidade, né, expandido. Então, aquela alegoria que nós temos do céu como sendo um lugar de ócio eterno, né, em que estaremos lá comendo, né, os manjares, as uvas, né? E isso esse céu não existe, né? Tocando harpa com anjos e arcanjos, né? Muito pelo contrário, quanto mais evoluído o espírito, mais ele trabalha, né? E mais ele busca oportunidades de trabalho. Então, o céu como região circunscrita e como o céu da alegoria não existe, né? Muitos se entristecem nessa hora, né? Mas, né, quanto mais evoluído o espírito, mais trabalho ele tem. Estamos vendo aí, né, Jesus como o nosso modelo, né, o mestre que veio e que trabalha incessantemente por nós, né. Então, é necessário que nós efetuemos esse exercício de desconstruir essas imagens que nós trazemos já pré-concebidas desde a infância, né, a figura do anjinho, a figura, né,
do demônio, isso não existe, né? Somos todos criados por Deus, simples, ignorantes, e todos um dia chegaremos a ser anjos. Né? É interessante isso que a Simone disse, porque os espíritos, quanto mais superiores, menos eles se interessam por gozar das benesses que eles poderiam gozar, porque eles merecem. Eles merecem estar nas regiões celestiais, eles merecem estar gozando de conforto, de vestes resplandecentes, de luz, mas eles não se importam com nada disso, eles se importam com o trabalho. Então, se nós quisermos encontrar espíritos superiores, nós não vamos, lógico que as regiões celestes é a região dos espíritos superiores, mas nós não vamos encontrar eles lá não, eles estão nas regiões de sofrimento, atendendo à dor, porque eles são mensageiros de Deus, né, Simone? E se lembrando, né, Silvia e Simone, que o Dr. Bezerra de Menezes é um espírito evoluído que podia já estar em outra fase, não aqui no nosso planeta, mas ele afirmou que enquanto houver uma dor aqui na Terra, ele vai estar aqui presente. E ele podia estar um espírito bem evoluído, que deu tudo de si para ajudar as pessoas quando aqui esteve, e poderia estar pelos seus méritos, né, em lugar, como você falou, privilegiado, mas não, ele prefere ficar trabalhando e ajudando. Na realidade, essa condição que esses espíritos, né, nessa estirpe de Bezerra de Menezes, é justamente pelo tanto que trabalharam, eles desconstroem essa ideia nossa material de que nós queremos o descanso que nós temos hoje aqui. Para nós, o que é bom para mim hoje? É trabalhar durante o dia e descansar, né? Eles não têm essa necessidade. Então, nós olhamos com os olhos da carne e tentamos escrever algo que é essencialmente espiritual, né? Então, nós temos que mudar esse nosso modo de avaliar. Mas também ainda nos faltam sentidos para isso. Então, nós trazemos para a realidade aquilo que nós conhecemos. Só que a gente conhece a mínima parte, né? Estamos só no começo, né? E também uma pergunta que eu queria fazer para você. Você disse que a conexão do anjo da guarda em relação a nós é uma conexão mental. Mas, por exemplo, quando nós fazemos uma prece, que a gente está direcionando essa prece para Deus, por exemplo, o nosso anjo guardião, ele pode interferir nesse pedido? Interferir no sentido de nos ajudar? De nos ajudar, sim, ele é porque intermediário, né? Isso, então, isso. Ele vai atuar, sim, ele vai, de acordo com o nosso merecimento, e se aquilo realmente for bom para nós, né? Assim como os pais agem com os filhos, também, às vezes nós tomamos, foi Deus que me ajudou, na realidade, por intermédio do meu espírito protetor, que veio e me atendeu naquilo que eu necessitava. O problema é que muitas vezes nós não entendemos o recado, né? Ele nos atende, nos dá outras coisas, mas que vão atingir aquele objetivo que nós estávamos precisando atingir com a nossa rogativa, né? Nós, novamente, rogamos com os olhos da carne, né? E a última pergunta para a Simone, que não estava aqui no script, faltando 2 minutos. O nosso anjo da guarda, ele vai estar conosco no momento da desencarnação? Ele sempre vai estar nos nossos momentos de maior aflição, ele vai estar presente, né? Vai estar ali a nos auxiliar, muito embora às vezes nós naquela perturbação não percebamos, né? Mas ele vai estar sempre vibrando por nós, né? Essa presença, como nós comentamos ali, aquela presença fluídica, né? Ele estará nos auxiliando nos momentos de maior angústia e de maior, que nós mais necessitemos, ele sempre estará junto conosco. Bom, então agora, Eulécia, nós vamos para o sorteio do livro. Vamos passar para a Simone para sortear. O livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio de Miranda. Ah lá, saiu para a Simone Gaudêncio. Neuri Oliveira, que ganhou o livro. E vai ficar aqui na... Não, Neuri, procure o livro na livraria Mundo Espírita, no Shopping Antártica, entrada pela Rua Santos Dumont. Não esqueça, livraria Mundo Espírita, entrada pela Santos Dumont. No Shopping Antártica. No Shopping Antártica. Alguns livros vocês pegam aqui na TVM, outros na Livraria Educadora e esse na livraria Mundo Espírita, no Shopping Antártica. Obrigada, Simone. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês.
E nós vamos encerrando o programa Presença Espírita, desejando a todos um excelente final uma continuidade da semana, aí chegando o final de semana. E na semana que vem estaremos ao vivo com mais um programa Presença Espírita. Uma boa noite. Boa noite.